Hoje o nosso vídeo é diferente de tudo que você já viu. Normalmente eu traduzo uma música do italiano para o português, correto? Mas hoje eu vou te ajudar na construção de frases. Eu vou pegar uma música brasileira de sucesso que está em alta e traduzir ela para o italiano. O objetivo é simular a transformação de uma ideia em português para uma frase estruturada em italiano. A música que eu escolhi para fazer essa tradução é o fenômeno P do Pecado. Fiz uma pesquisa e vi que ela é uma das músicas mais tocadas no Brasil no momento. E além disso, ela tem aquele detalhe importante. Ela é aquela música que gruda na cabeça da gente. Vamos aproveitar que essa melodia já é familiar para muitas pessoas para otimizar o seu aprendizado. Mas vamos para a música. P do Pecado, Grupo Menos é Mais. Participação de Simone Mendes. Primeira frase. Uma ligação fria. Una chiamata fredda. Tradução de uma ligação fria, una chiamata fredda. Bem simples, bem parecido com o português. Atenção aqui para a palavra que eu usei para traduzir ligação. Chiamata. Na Itália, usamos exclusivamente chiamare ou telefonare. Nunca deve ser usado ligação. Entendido? Vamos para a próxima frase. Com um convite quente. Com um invito caldo. Aqui a atenção vai para a pronúncia do L italiano, tá? Uma dica de pronúncia. O L italiano não tem o som de U. Eu não devo ler essa palavra como caldo. Eu devo ler como caldo. Para você pronunciar corretamente, tenta perceber um toque da língua no céu da boca. Caldo. Se você tocar a língua no céu da boca, você vai fazer esse som corretamente. Caldo. Próxima frase. Você é uma comprometida que me liga. Sei una impegnata que me chiama. Vamos começar a análise dessa frase entendendo uma coisa que é muito diferente do português. Você é uma comprometida. Em italiano, não precisa expor o pronome, porque o verbo sei já significa que é tu, diferente do português. Pode ser tanto para você quanto para ele. Ele é, você é. O sei não. O sei é somente para tu. Então, isso descarta a necessidade de colocar o pronome. Então, vou até colocar ele aqui na posição correta. Ó. Sei, embaixo do una impegnata que me chiama. A palavra impegnata foi a que eu escolhi para substituir a palavra comprometida, para traduzir. A palavra empenhata, ela também tem o significado de estar ocupada ou de ter um emprego. Mas no contexto de relacionamento, ela é a palavra que melhor se encaixa aqui quando a pessoa tem um compromisso com alguém. Sei una impegnata que me chiama. Olha aqui de novo a gente usando o liga para a chamada telefônica. Atenção que na Itália existe o verbo legare, que é o similar ao nosso ligar, mas ele só serve para conexões, não para chamada. Tá? Se você usar legare para uma chamada telefônica, ninguém vai entender nada. Próxima frase, e eu sou solteiro que atende. Ed io sono un single que risponde. Aqui temos aquele detalhe de italiano que deixa a língua maravilhosa. Quando você tem uma vogal, como o E, e depois tem uma outra palavra que começa com uma vogal, como io, adicionamos o D para facilitar a pronúncia. Dessa maneira, ao invés de dizer e io sono, a gente diz ed io sono, que deixa a frase muito mais fluida. Ed io sono un single que risponde. Os italianos também usam muito a palavra single, que eles pegaram do inglês, para dizer quando uma pessoa é solteira. Tá? Então é uma palavra muito comum e foi a que eu escolhi aqui para traduzir, até para dar esse toque para vocês. Single é uma palavra que eles pegaram do inglês e é utilizado no sentido de solteiro, uma pessoa solteira. Próxima frase. Depois que o suor seca no chão. Dopo che il sudore si è asciugato a terra. Aqui, a gente só pode ter uma observação que em português, seca está no presente, que o suor seca no chão. Em italiano, eu preferi usar a construção de secou no passado. É asciugato, é a forma passada do verbo asciugare, que é secar. Por quê? Porque em italiano, quando você tem uma construção que utiliza dopo che, significando que então algo já aconteceu, porque já tem algo que aconteceu depois. É mais correto e comum utilizar a forma passada. Então, depois que
então já aconteceu. Se é depois, já aconteceu. Então depois que o suor secou no chão. Então por isso que eu traduzi por dopo che il sudore si è asciugato a terra. Próxima frase, é fácil me chamar de tentação. É facile chiamarmi tentazione. Lembra que falamos que em italiano o chiamare é utilizado para ligação telefônica? Mas ele também é utilizado com o mesmo sentido do nosso chamar. Então, no caso aqui é fácil me chamar, está chamando a pessoa de tentação, também pode se utilizar chiamarmi tentazione. Ou seja, também é utilizado para dar um nome ou para chamar a atenção de alguém. Próxima frase, como se eu fosse o culpado. Come se io fosse il colpevole. Olha que palavra, hein? Colpevole é a tradução de culpado. Notou uma semelhança? Culpado, colpevole. Nessa frase aqui, o destaque vai para o famoso conjuntivo. Se io fosse. Sabe o nosso fosse ou tivesse? Então, é a mesma coisa que o conjuntivo italiano, que é utilizado para falar de situações que não são reais, mas sim em hipóteses. Percebe que para nós é parecido com o nosso idioma, que utilizamos como se eu fosse, como se eu tivesse? O italiano só dá um nome diferente, mas é o mesmo sentido que a gente utiliza aqui no Brasil. Próxima frase, do que se faz com o seu namorado? Di quello che fai con il tuo fidanzato. No Brasil e nessa música é comum você pegar o você e reduzir para somente se. Então foi o que ele utilizou na música até para dar a sonoridade. No italiano, a gente já viu que quando você tem um verbo que já demonstra com qual pessoa está falando, então se é fai, eu já sei que é tu. Está falando com uma pessoa diretamente, você, tu. Di quello che fai con il tuo fidanzato. Por isso que eu nem coloquei o tu, porque é a forma mais comum e correta de se utilizar em italiano. Vamos só organizar aqui a ordem das palavras para ficar bem em cima das correspondentes. Pronto, arrumamos aqui a frase para ficar bem certinha a correspondência. Outro destaque, usei a palavra fidanzato para traduzir namorado. Atenção, na Itália fidanzato é utilizado tanto para noivo quanto para namorado. Eles não têm uma palavra só para namorado. Então quando você usa fidanzato, você já tem um compromisso sério. Então você ou é namorado ou é noivo de uma pessoa. Mais um destaque importante dessa frase que eu quase que ia deixando passar. A tradução de seu. Aqui eu utilizei tuo. Em italiano também existe a palavra suo. E por que eu não usei di quello che fai con il suo fidanzato? Aqui é um ponto bem importante. Porque o suo italiano, ele significa dele. Não significa seu, teu. Significa dele. Então, quando eu sei que eu quero direcionar para a pessoa que eu estou falando, para você, eu digo tuo. Estou dizendo diretamente para você. Se eu utilizar suo, eu estou falando que o namorado é dele. Por exemplo, se eu tivesse substituído essa palavra por suo, o sentido da frase aqui vai mudar totalmente. Ele vai fazer assim, do que você faz com o namorado dele. Eu mudei totalmente o sentido. Então, se eu trocar o tuo por suo, a frase se transforma nisso aqui, ó, do que você faz com o namorado dele. Muda totalmente o sentido. Então, muita atenção, porque quando você direciona para uma pessoa, é sempre tuo que deve usar. Mas vamos voltar na frase original aqui, deixar a música correta. Próxima frase, como se eu que tivesse alguém. Come se io avessi qualcuno. Aqui nessa frase, o único ponto de atenção é que eu ocultei o que. No Brasil é comum a gente utilizar esse que para dar ênfase, para destacar. No italiano não é comum. Come se io che avessi qualcuno. Então não é uma construção comum, por isso que eu ocultei. E atenção, ó, que aqui tem de novo o conjuntivo. Se io avessi, que é o nosso correspondente se eu tivesse, que é utilizado para situações de hipóteses e possibilidades de acontecer. Se io tivesse. Próxima frase, mas diferente de você, meu beijo não tá enganando ninguém, ma a differenza di te, il mio bacio non ingana nessuno. Destaque dessa frase aqui é como eu traduzi diferente de você. Em italiano existe a palavra diferente. Inclusive uma variação dela está sendo utilizada aqui, a differenza di te. Mas por que eu não coloquei ma differente di te ou diversamente di te, diverso de te? Porque quando você compara comportamentos,
A forma padrão comum de se utilizar em italiano é ma, a diferença de te, il mio bacio non ingana nessuno. Outro detalhe que dá a sonoridade italiana que a gente tanto gosta, quando eu tenho a palavra non, que termina com N, e eu tenho uma outra que começa com vogal, a gente já faz a emenda, né? Que dá aquela sonoridade bacana. Non ingana nessuno. Próxima frase, jogando erro contra erro. Giocando errore contro errore. Aqui, a gente tem uma licença poética, porque numa situação de comparar um erro contra outro, a gente não utilizaria, não é comum, não utilizaria giocando em italiano, tá? É uma coisa muito diferente do que de uma construção de frase em italiano. Uma construção que poderia, talvez, ser mais comum na Itália, seria mettendo errore contro errore. Mettendo seria colocando erro contra erro. Então, você está comparando, colocando duas situações para serem comparadas. Mas aqui eu, com uma licença poética, eu mantive giocando, porque representa bem a tradução da palavra mais próxima, jogando erro contra erro. Próxima frase, o seu é bem maior que o meu. Il tuo è molto più grande del mio. Ó, novamente o tuo aqui, ó. Se eu não tivesse usado tuo e tivesse usado suo, significa que o erro não era daquela pessoa. O erro era dele, era de uma terceira pessoa. Mas vamos para um outro destaque super interessante aqui, ó. Più grande. Più grande significa mais grande. No Brasil, falar mais grande é abominável. Necessariamente precisa dizer maior. Porém, em italiano, é comum e, na verdade, é a forma correta de se dizer maior. Então a gente escuta com muita frequência più grande para dizer que é maior quando você está comparando uma coisa com a outra. Questo è più grande di quello. E para manter a ênfase que tem na música bem maior, eu coloquei molto più grande para essa tradução. Que o meu, molto più grande del mio, do meu. Da vida se não tira ele, tradução. Dalla tua vita non togli lui. Togli é o verbo togliere na segunda pessoa. Tu togli. Então eu não preciso colocar aqui tu non togli lui. Eu já sei que é tu, porque pelo verbo aqui, certo? Da cama se não tira eu. Da letto tu non mi togli. Presta atenção que eu fiz de propósito. Nessa frase de cima eu não coloquei o tu. E nessa eu coloquei o tu. Por quê? Porque o tu, eu gostaria de explicar para vocês, ele é recomendado utilizar quando há um risco da frase não ficar clara qual é a pessoa. Como eu considerei que o verbo está longe da colocação aqui do pronome, eu optei por colocar. Aqui ele está mais perto. Ó. Tu non togli. Aqui está. Tu non mi togli. Então, para não ter dúvida, eu coloquei o tu. Então ele é utilizado nessas situações ou quando eu quero dar uma grande ênfase. Quando você quer realmente falar que é aquela pessoa, demonstrar aquela pessoa e você usa, mas no sentido de ênfase. Beleza daqui? Não joga a culpa toda pro meu lado. Non dare tutta la colpa dalla mia parte. Aqui eu quero abrir um parênteses porque em italiano não utilizaria dalla mia parte, né? Quando você fala de culpa. A frase mais comum seria non dare tutta la colpa a me. Dar a minha culpa, não dar a minha pro meu lado. Não é comum essa construção. Eu até coloquei a tradução da minha parte, que significa que é do meu lado aqui, da minha parte, que é a tradução para ficar com aquela licença poética para ficar parecido com a música. Próxima frase, é você que tem alguém do lado. Sei tu que hai qualcuno al tuo fianco. Atenção que aqui o lado, para você reparar, o lado eu traduzi de maneira diferente. Quando é culpa, eu preferi utilizar da minha parte. E quando é fisicamente uma pessoa, ou uma representação que tem uma pessoa ao lado, al tuo, eu utilizei al tuo fianco. E agora chegamos no refrão. Eu sou apenas o P do pecado, que é a letra P do pecado. Sono soltanto la P del pecado. Atenção que a letra P em italiano se pronuncia pi, e que também o eu ocultei, que é o mais comum, que já está implícito que é a primeira pessoa, então a gente normalmente oculta em italiano. Sono soltanto la P del peccato. E o resto da música segue a mesma estrutura, praticamente as mesmas palavras, só alternando entre masculino e feminino, dependendo de quem canta, se é a Simone Mendes ou se é o grupo Menos é Mais. Mas a lógica da música continua a mesma.
Viu como traduzir uma música brasileira para o italiano traz novos estímulos, insights que ajudam a construir frases reais em italiano? Espero que esse material tenha ajudado a apoiar o seu aprendizado de italiano hoje. Se você gostou dessa aula diferente, não deixe de comentar para eu entender que esse material é relevante e fazer novos conteúdos dessa maneira. Curta e siga o Desadornato para destravar o italiano, música por música, história por história. Tchau!